dia, igreja. Com muita alegria nós estamos mais uma vez na casa do nosso Deus, né? Para louvar seu nome. Bom dia também para você que nos assiste através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Abra as portas também do seu coração para ouvir a mensagem do nosso Deus. Irmão, a gente vai orar. Nas orações de vocês não esqueçam de colocar a nossa irmã Maria, tá bom? E a sua filha Letícia, né? Estão precisando de oração. E o nosso pastor lá do Bom Intento, né? O pastor Sebastião, tá? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos orar um pelos outros, por aqueles que se encontram enfermos, por todo o trabalho de Deus, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Deus, pela semana que Tu nos deste, e Tu nos deste mais essa oportunidade de nós estar aqui, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar e Te adorar, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as minhas faltas cometidas na Tua presença, e eu só tenho, Senhor Deus, a Te agradecer por tudo. Tu sabes, Senhor Deus, que nós somos falhos ainda, Senhor Deus, aqui, mas que Tu tenha misericórdia de cada um dos Teus servos. E agora, Senhor Deus, estou Te colocando nas Tuas mãos, Senhor Deus, essas irmãs, Senhor Deus, que eu falei agora há pouco. Tu sabe a situação que elas se encontram, principalmente a irmã Maria, Senhor Deus, está naquele leito ali, Senhor. Só a Tua misericórdia, Senhor Deus, que pode fazer algo por ela, Senhor. Então, que seja feita a Tua vontade. E abençoa também, Senhor Deus, os outros irmãos também que precisam de oração. Tu sabes, Senhor Deus, quantos servos Teus, Senhor Deus, neste momento, precisando, Senhor Deus, da sua saúde. E a saúde também, Senhor Deus, espiritual para aqueles que estão enfermos espiritualmente, Senhor. Que Tu venha assim, Senhor Deus, encorajar e que eles possam, Senhor Deus, estar na Tua casa, Senhor Deus, também para Te louvar. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa os cânticos, abençoa as mensagens, o estudo. Que tudo venha assim, Senhor Deus, dirigido por Ti. E nós Te agradecemos tudo isso, Te pedimos. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmão, vamos ler a palavra de Deus. Salmo 51. Salmo 51, de 1 a 5. Salmo 51, de 1 a 5. Que fala do arrependimento de Davi, né, irmão? E ele foi sincero com o Senhor. Escreva esse salmo aqui. Amém, irmão? Diz assim a palavra do nosso Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti somente, e fiz o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que serás tido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Pode sentar, irmão. Deus venha assim abençoar a palavra do nosso Deus. Irmão, nós vamos louvar o nosso Deus, o primeiro cântico. Vamos cantar e viver o amor. Enquanto a gente estiver cantando, você pode chegar com o seu irmão, dar aquele perto de irmão, tá, irmão? Pode se levantar do seu canto, cumprimentar, dar aquele bom dia, tá bom? Vamos cantar. Cantar e viver o amor, esse é o mandamento do Senhor. Quem
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos cantar e viver o amor. Esse é o mandamento do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você me ama, meu irmão, estenda para mim a sua mão, estampe no seu rosto um sorriso e dê um abraço de irmão. Se você me ama, meu irmão, estenda para mim a sua mão, estampe no seu rosto um sorriso e dê um abraço de irmão. Vamos cantar e viver o amor. Esse é o mandamento do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos cantar e viver o amor. Esse é o mandamento do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você me ama, meu irmão, estenda para mim a sua mão, estampe no seu rosto um sorriso e dê um abraço de irmão. Se você me ama, meu irmão, estenda para mim a sua mão, estampe no seu rosto um sorriso e dê um abraço de irmão. Amém. Ainda louvando o nosso Deus, vamos cantar um cântico do nosso cantor cristão, 96, irmão. Virno Brant. 96. Nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abriu ao céu. Amém. Que Deus venha assim abençoar cada louvor, né? Abençoar a vida de cada um de nós, né? Que Ele possa confortar nossos corações. Às vezes a gente passando por um momento difícil, problema na nossa vida material, mas que o Senhor esteja acima de todas as coisas. Irmão, enquanto a gente vai cantar mais um louvor, Tua Palavra, enquanto a gente estiver cantando, você pode entregar as ofertas do nosso Deus, tá bom? Aquilo que pertence ao Senhor.
tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. É como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. É como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus. Do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Senhor com o pastor da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 14. Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 14. E assim diz as Sagradas Escrituras. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 14, diz-nos assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus,
para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justo como toda esta lei que hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. E o povo de Deus responde: amém. Pai, tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã maravilhosa, para a glória e honra do teu nome, edificação de nossas vidas espirituais. Peço que o Senhor nos revista do poder do teu Espírito, para que não falemos de nós mesmos, mas sob a direção do Espírito Santo. Para que aqueles que nos assistem através desta live, e também os que estão presentes, ó Deus, sejam fortalecidos e exortados a viverem a cada dia, segundo a tua vontade. E possa também, Senhor, a tua palavra ir de encontro à necessidade de cada um, havendo, Pai, conversões de almas, reconciliações, consagrações de vidas. Peço ainda em favor dos que estão enfermos, que o Senhor, segundo sua graça e misericórdia, conceda-lhe saúde para que nos próximos cultos estejam conosco. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Um chamado à obediência. Um chamado à obediência. Moisés reúne o povo e fala ao povo de Israel aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Talvez não fosse aquilo que o povo queria ouvir, mas era o que precisava ouvir, porque o povo estava propenso a pecar contra Deus, a praticar ídolo, a idolatria. Moisés vai lembrá-los do que isto é contra Deus. E Moisés lembra também ao povo que no Monte Horebe, Deus não se apresentou em forma humana, não foi através de uma estátua, mas ele disse: Deus se apresentou a vocês através voz, audível, vocês puderam ouvir. Então, a finalidade é para que vocês temam a Deus, cuidado com a idolatria. Um chamado à obediência, a obediência do povo de Deus à sua palavra. Era isso que Moisés estava falando. Estou chamando vocês para obedecerem a palavra de Deus, porque os mandamentos de Deus eram a palavra de Deus, como também é para nós. Moisés vai falar das regras, lá do versículo de 1 a 14. Moisés convoca o povo para ouvir as regras de conduta que Deus havia dado e a obedecê-las.
Deus deu regras de condutas para que o povo as obedecesse. Era regras de conduta para que o povo pudesse então viver dentro da vontade de Deus. Então, Moisés vai lembrar algo muito importante para eles. Eles estavam em vista de conquistar a terra prometida. Mas Moisés diz algo muito importante no versículo 1. Ele vai mostrar a conquista bem-sucedida ou satisfatória e desfrutar da vida na terra em que haviam de possuir dependia da submissão à lei de Deus. Ou seja, os israelitas teriam que conquistar essa terra e viver nessa terra. Mas para que isso tudo fosse bem sucedido, acontecesse satisfatoriamente, que eles pudessem se alegrar e ser bênção na vida deles, eles precisariam de uma coisa: serem submissos à lei de Deus. Submissão à lei de Deus. Colocar-se diante do Senhor e dizer a Ele que iriam assim obedecer. Para nós, irmãos, se quisermos também desfrutar das bênçãos de Deus e do seu favor, é necessário obedecermos às suas ordens e à condição que Ele nos dá. Assim como os israelitas, para eles desfrutarem das bênçãos na terra prometida, dependia das bênçãos de Deus, aliás, da obediência deles a Deus, então teriam assim as bênçãos do Senhor. Nós também, se quisermos desfrutar das bênçãos maravilhosas dele e do favor dele, de abençoá-lo, ele disse, então é necessário também que nós devemos obedecer a sua palavra, porque senão não vai sair de acordo com a sua vontade, e você não vai ter as bênçãos do Senhor, elas não serão favoráveis a você. Moisés, ele incentivava o povo para o relacionamento com Deus. Ele diz: povo, ó israelitas, vocês precisam ter esse relacionamento com Deus. É por isso que eu estou dizendo para vocês obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, porque vocês cumprindo isto, então terão um relacionamento com Ele. Pois os israelitas eram o povo de Deus, e é isso que Moisés dizia: vocês são o povo de Deus, e são exortados a continuarem com um bom relacionamento com Ele, pois vocês são o povo dEle. E o incentivo para nós é o mesmo incentivo que Moisés deu ao povo de Israel. Para termos esse bom relacionamento com Deus, nós precisamos obedecê-lo. Somos o seu povo, o povo de Deus que Ele resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sem obediência a Deus, não há um bom relacionamento. Não há como nos relacionarmos de maneira agradável com o Senhor. Pois esse bom relacionamento mostra a autoridade de Deus sobre nós e o nosso dever de obedecê-lo. Quando nesse bom relacionamento, as pessoas vão olhar, porque a mensagem transmitida para todos é: Deus tem autoridade sobre o seu povo, e o seu povo está submisso às suas ordens. Obedecem-no. O povo de Deus tem o prazer, a alegria de agradar-se de Deus. Tem o prazer e a alegria em fazer a vontade dEle. Por isso é que há um relacionamento íntimo. Quando nós não estamos dessa maneira, então não há um relacionamento. Você não pode agradar-se do Senhor, pois agradar-se do Senhor significa fazer a vontade dEle. É ter prazer em fazer a vontade de Deus. Isso nos mostra que nós pertencemos a Ele. O povo de Deus pertence a Deus. Como Israel pertencia a Deus, também nós pertencemos a Ele. Portanto, obedecê-lo é um sinal de reconhecermos a sua autoridade sobre nós. É reconhecer a sua autoridade sobre nós. A Bíblia nos mostra isso.
Se nós fizermos ao contrário, estamos dizendo que nós não aceitamos a autoridade de Deus sobre nós. Em outras palavras, seria filhos rebeldes, povo rebelde, e que estava agora então pedindo a Deus que Ele os corrigisse, como o pai dá umas boas palmadas no filho. Não é isso? Então, a Bíblia nos diz assim, nós precisamos mostrar essa mensagem aí ao mundo, de que o quê? Que somos povo de Deus, filhos que obedecem. Deus não está dizendo que Ele quer um povo perfeito, mas um povo que mostrasse ao mundo quem Ele era, quem Ele era. Do versículo 2 ao versículo 7, Moisés, ele diz algo muito importante. Veja o que ele diz aqui no versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Moisés, ele diz ao povo que não poderia alterar, acrescentar ou diminuir nada da palavra de Deus. Porque se o povo fizesse isso para agradar a si mesmo, nós vamos fazer algumas modificações. Seria isso então, vamos atualizar a Bíblia naquela época. E Moisés estava dizendo, não acrescenteis e nem tirareis dela o quê? Coisa nenhuma. E o que é isso ele estava dizendo? Então, essa aqui é a segunda regra que Moisés aplica ao povo. Não fazer nenhuma alteração em sua lei, nem para mais e nem para menos. Por quê? Porque era proibido. Dá no versículo 2. Era uma proibição de Deus. Você vai entender o porquê que era proibido. Né? Alterar a palavra de Deus. Irmãos, esses últimos dias eu vi umas heresias que já fazia muito tempo que eu não ouvia. Não acrescenteis nada. Né? Por causa dessas revelações, muita gente está inventando coisa aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Então não acrescente nada, não interprete a Bíblia errada. Né? Eu vi uma história, né, de que Jesus, olha a heresia, Jesus era anjo. E Deus, desse anjo, ele fez o seu filho. E Satanás ficou com raiva de Jesus. E ele veio e fez tudo o que ele pôde fazer, né? Satanás. Isto é aquela história que quer dizer o quê? Que Jesus é criatura. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Alguém acrescentou. Algo mais para quê? Então isso não é bíblico. Muitos estão acrescentando coisas hoje na Bíblia, através de tantas revelações, para satisfazer as suas próprias vontades pecaminosas. Algo contrário ao que a Bíblia está dizendo. Então, Moisés estava dizendo, não acrescenteis nada. Porque estas leis eram a palavra de Deus, então era proibido acrescentar. Por quê? Porque elas estavam completas e era suficiente para conduzir o povo de Deus. Deus estava dizendo, Moisés disse ao povo dele, que a lei de Deus, aqueles mandamentos eram a palavra de Deus. E elas estavam completas. E aquilo ali era suficiente para conduzir o povo de Deus. Então não precisava mais acrescentar nada. O povo não deveria tolerar nada que adulterasse ou contradissesse a lei divina. Ninguém pode adulterar ou tolerar nada que venha contradizer as sagradas escrituras. Ensinamentos que vêm contra a Bíblia não podem. Você não deve tolerar. Moisés estava passando isso ao povo e serve para nós. Como poderia então o ser humano, com conhecimento limitado, né, editar as leis feitas de Deus? Como poderia um ser humano, um homem, que é limitado, poder ou querer criar leis
acima da lei de Deus, dizer que a lei de Deus não estava completa, não era tão perfeita assim, que Deus haveria esquecido de alguma coisa, isso era negar a onisciência de Deus. Agora querer ditar leis de Deus, não pode, o ser humano não pode fazer isso. Deus é perfeito e onisciente, Ele sabia de tudo, Deus sabia o que era preciso. Irmãos, não é preciso mais você querer buscar tantas coisas a mais fora das Sagradas Escrituras para ter uma vida dentro da vontade de Deus. Em tudo que você imaginar, a Bíblia ela tem a lição, ela tem a maneira de você ensinar a palavra de Deus. Uma pessoa estava me dizendo assim, mas eu vi a pessoa falando assim, não tem assim algo correto assim na Bíblia dizendo como deve criar os filhos, não há uma cartilha. Oxe, está escrito aqui, irmão, ensina aqui, ó, está aqui na Bíblia, ensina a criança no caminho aonde? Só que você vai ensinar teu filho do caminho que você quer, é da maneira que você quer. Como pode o jovem manter o seu caminho puro? Fazendo o quê? Observando a lei de Deus. Como pode o teu casamento ser abençoado? Observando o quê? A lei de Deus. Ah, mas eu não quero assim, pastor. É porque tem aquele momento, sabe? Que a gente quer agradar a nós mesmos, né? É que ela é tão bonitinha, pastor, né? Ela é linda. Mas aí o senhor sabe, tem aquela outra ali que ela não é tão bonitinha assim. Mas a preferência daqui. Eu não vejo nada demais, só porque ela não é crente. Não, filho, não é só porque ela não é crente ou ele não é um crente. Mas se você quer ter a bênção de Deus, é segundo o coração de Deus. Então é só observar a palavra de Deus, né? É só observar a palavra de Deus. Eu estava ontem vendo uma coisa que eu fiquei olhando assim, observei. O menino, um pirralhinho desse tamanho, oxe, olha só. Só faltou gritar com o pai. E falou alto, e o pai só fez olhar assim, disse algumas coisas e saiu. Oxe, se fosse meu filho, tu não fazia isso não, porque nenhum deles, nem Timóteo nem Abraão quando era pequeno, nem gritava lá em casa não, para fazer daquele jeito não. Se fosse meu filho, eu ia te ensinar agora, a gente leva lá para dentro, vamos lá aqui, lá dentro, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos para o entendimento, né, meu filhozinho? Por que você está fazendo assim? Uma correçãozinha, um ensinamento para ele assim, ó. A Bíblia está ensinando, agora você não quer obedecer? Ensina o jovem, ensina o Senhor, tudo. Como você deve andar. Então, não deve se acrescentar instruções nenhuma, pois se acrescentar na palavra de Deus alguma instrução, vai fazer com que a lei, irmãos, ela se torne sem efeitos para o povo, e vai agradar ao povo, se você fizer alguns acréscimos, é isso? Mas aí estava passando, então acrescentar as instruções as tornaria algo contra a autoridade de Deus, era contrário à vontade de Deus, e a lei estava incompleta. Ela dizia assim, olha, estamos tirando a autoridade de Deus, e a palavra de Deus está incompleta. Outro dia não tinha um cidadão dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada, que ela era letras mortas para uma sociedade viva. É o contrário, é uma letra viva para uma sociedade morta. Então não precisa, não acrescenta nem tira. Então querer fazer modificação na lei de Deus é admitir uma posição superior de autoridade acima da autoridade de Deus. Fazer modificações, Moisés estava dizendo ao povo dele, se fizer modificações na lei, vocês estão assumindo uma autoridade acima da lei de Deus, acima de Deus, dizendo que vocês são superiores a Ele. Por isto, não é permitido fazer essa autoridade, essas modificações, porque senão estaríamos
acima da autoridade de Deus. Aí tem os juízos, Mateus 5, 17 a 19, e também Mateus 15, 3 a 9, e Apocalipse 22, 18 a 19. Vamos olhar lá no Apocalipse. Eu acho que hoje não estou mais lendo a Bíblia mais não, irmão. Veja o que diz aqui Apocalipse. Só querer ler esse versículo aqui para você ver aqui. 22, Apocalipse 22, 18 e 19. Olha o que diz aqui as Sagradas Escrituras. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está vendo? A Bíblia diz que não se deve acrescentar e nem tirar. A Bíblia está completa, não é isso? Então não precisa mais. A Bíblia já está completa e quem tentar falsificar, alterar, tirar ou interpretá-la erradamente, sofrerá os juízos descritos no livro de Apocalipse. Então não precisa você alterar mais nada, a Bíblia está dizendo. Assim como a obediência dos israelitas à lei de Deus dava testemunho de que Deus estava com eles, assim também testemunhamos ao mundo que Deus está conosco ao obedecermos a sua palavra. A nossa obediência a Deus, a palavra de Deus, diz que Deus está conosco. Moisés disse ao povo israelita: a obediência de vocês à lei de Deus demonstra a todas as nações de que Deus está com vocês, porque vocês estão obedecendo. A obediência é um sinal de um bom relacionamento nosso com Deus. Então precisamos obedecer para mostrar ao mundo que Deus está conosco, que somos seu povo. Uma das finalidades da lei de Deus era fazer de Israel, moral e espiritualmente, um povo diferente aos povos e assim transmitir a esses povos a lei de Deus, a vontade de Deus. O objetivo da lei era mostrar, fazer de Israel perante as outras nações, moralmente e espiritualmente, um povo diferente. Era um povo diferente. Irmãos, é a mesma coisa para hoje. O objetivo da palavra de Deus é nos fazer moralmente e espiritualmente um povo diferente. Mostrar isso a todas as nações. Quem somos nós e quem é o nosso Deus. O Deus que nós servimos. A palavra de Deus, ela nos torna moralmente e espiritualmente um povo diferente, com testemunho convincente perante este mundo. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, moralmente e espiritualmente, ela nos torna diferente deste mundo com testemunho, olha só, com um testemunho convincente. É um testemunho que convence as pessoas de que realmente somos povos de Deus e que andamos com Ele e que perante Ele nós nos submetemos, e isso vai trazer a pessoa de Cristo, né, em nossas vidas e mostrar ao mundo a razão por que devemos viver em submissão completa às sagradas escrituras, que é a palavra de Deus, porque Cristo vai ser visto em nós, assim como Deus era visto na vida dos israelitas. A lei diz isso, por isso que Moisés estava chamando a atenção deles, cuidado com a idolatria, observem a palavra de Deus, porque Deus tem que ser visto em vocês. Era a única nação que poderia testemunhar de Deus. Nós somos um único povo que podemos testemunhar de Deus. Moisés, ele vai falar das leis de Deus no versículo 8 de Deuteronômio. Ele fala das leis de Deus. Olhando lá para o versículo 8, olha o que ele diz. Vamos ver aqui o que Moisés está dizendo aqui. Deuteronômio 8, no versículo 8, de qual nós estamos, capítulo 4, versículo 8, aí ele diz assim, ó: e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos tenho, que eu hoje vos proponho, né? Então, a lei de Deus
Agora a pergunta é a segunda parte, que é: as leis que Deus deu aos israelitas, elas servem para nós hoje? As leis que Moisés, essas leis que Moisés estava dizendo aos israelitas, servem para nós? Então vamos observar o que se serve ou não serve. Eu gosto de carne de porco assada. Eu gosto. Uma bisteca de carne de porco é gostosa. Tem tanta coisa, né, que a Bíblia mostra, que era lá do passado, que não tem. Vamos ver aqui algumas coisas aqui. Eu me lembro que uma vez tinha uma irmã aqui na igreja que ela saiu, ela foi para uma outra denominação aí, uma seita, e disseram a ela que ela não podia tomar café, que era o que ela gostava muito, tomar café e comer carne de porco. Ela disse ao pastor: mas isso é coisa gostosa, pastor, que eu estou acostumado toda a minha vida, tomar café e comer carne de porco. E a Bíblia manda que a gente coma. Mas essas leis que Moisés estava falando ao povo, servem para nós hoje? Então, conduzir, qual a finalidade da lei? Era conduzir as pessoas a modos de vida saudáveis, e um dos objetivos da lei era para que eles sejam justos e dedicados a Deus. Era conduzir essas pessoas no modo de vida, fossem justos e dedicados a Deus. Dedicados a Deus. A lei faria isso. Mas a finalidade dela era mostrar o pecado e mostrar a maneira correta de lidar com esse pecado. Moisés diz: olha, a lei ela tem uma finalidade de mostrar o pecado, e também ela mostrava como lidar com o pecado. A lei, ela mostra hoje isso, ela fala sobre o pecado e também como lidar com o pecado. Mas esta era uma lei diferente, pois ela mostrava que Israel era diferente, porque a fonte da lei era o Senhor, e mostrava o caráter da justiça de Deus. Era uma lei diferente de todas as nações. Por quê? Porque essa lei era de Deus, e esta lei, ela mostrava o caráter de Deus, diferente de todos os outros deuses, e mostrava também aqui o caráter de Israel, que através de Israel, o caráter de Deus brilhava, era mostrado a todos. Todos poderiam ver esse Deus maravilhoso. Era uma lei diferente, que fazia de Israel uma nação diferente. A razão de nós sermos diferentes hoje, irmãos, é isto: é a lei de Deus, é a palavra de Deus. O caráter de Deus e a sua justiça eram vistas na vida dos israelitas. As outras nações olhavam, Moisés disse assim, as nações olhavam: mas como é que esse povo tem uma nação, tem uma lei tão justa, e um Deus tão justo, diferente de todos? Uma lei justa, e um Deus justo, que tornava um povo justo e diferente. Se quisermos que Deus seja glorificado em nossas vidas, na sua vida, você precisa obedecer a Deus. Você precisa buscar ao Senhor e se submeter à vontade dEle, para que o caráter dEle seja visto em sua vida e em nossas vidas. É preciso obedecermos a sua palavra. Se não obedecer, o caráter de Deus não vai ser visto. Deus não vai ser visto em você. Deus, Ele criou várias leis, e todas elas tinham uma finalidade, mas nem todas as leis servem para nós hoje. Há leis que eram destinadas especificamente aos israelitas e à cultura deles. Se aplicar a nós hoje, daquela maneira como era para eles, não tem validade. Mas a sua verdade atemporal, por trás da lei, sim, se aplica. O que é isso, a verdade atemporal? Não depende do tempo. Existe algo, tem o significado dela, e apontava para quem? Qual era o significado daquela lei? E ela apontava para onde? Lá no Velho Testamento, os israelitas, na adoração deles a Deus, eles ofereciam sacrifícios, mas todos aqueles sacrifícios falavam de perdão do pecado, perdoado por Deus, alguém inocente morrendo no lugar do culpado. Isso apontava para Cristo.
Isso apontava para Cristo. Então, o perdão dos pecados e a gratidão a Deus ainda se aplica hoje, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, hoje não fazemos sacrifício de animais em nossos cultos, mas o perdão de Deus e a gratidão a Ele se aplica em nossas vidas. Os nossos sacrifícios são diferentes. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, principalmente no versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como quê? Sacrifícios vivos. No Velho Testamento eram sacrifícios mortos, agora é vivo. Então não fazemos mais, mas o perdão de Cristo e a gratidão a Deus se aplicam a nós. Por isso que o resultado dessa lei vem para nós e serve, porque falava de Cristo e o perdão de Cristo nós temos. A responsabilidade dos pais para com os filhos, a responsabilidade dos pais de passar para os filhos os feitos de Deus. Você tem passado para os seus filhos os feitos de Deus? Quanto tempo você tira para ensinar as coisas de Deus, da palavra de Deus aos teus filhos? Você já sentou algum momento assim com teu filho? Deixa eu fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Quantos filhos, falando de crianças, vêm com o celular para a igreja, vêm para o culto com o celular? Tu sabes e tu permites que teu filho venha com o celular para o culto? Teu filho trouxe? Quanto tempo teu filho passa usando o celular na casa dele? Computador? Quanto tempo? Quanto tempo ele passa estudando a palavra de Deus, ouvindo os conselhos de Deus? Quanto tempo você tira para falar para eles a história? Pastor, não dá tempo não, porque eu chego cansada do trabalho, eu chego cansado, aí não tenho tempo, passo o dia todo trabalhando, eu chego, quero descansar em casa. Está aí, irmãos, o grande perigo é esse. Você não passar para os teus filhos o conhecimento de Deus, vai ser uma geração que não conhece a Deus. A responsabilidade dos pais, para que ninguém esquecesse de tudo o que foi visto por Deus, tudo o que os israelitas viram Deus fazer, desde a saída deles do Egito, até a entrada da terra prometida. Eles não deveriam esquecer. E como não deveriam esquecer? Passando de geração a geração, eles deveriam fazer o quê? Está lá no versículo 9 ao 14, do versículo 9 ao 14, Moisés vai dizer aos israelitas como eles devem fazer. Então, para que ninguém esquecesse de tudo o que foi visto Deus fazer, Moisés incentivou os israelitas a ensinarem a seus filhos as maravilhas que Deus operou no meio deles. Moisés disse: israelitas, ensinem tudo para os seus filhos, aquilo que Deus operou no meio de vocês. Vocês viram Deus fazer algo maravilhoso, portanto não deixem nada passar. Até aqui vocês aprenderam, muitos de vocês estão aqui, a maioria já tinha morrido, era uma minoria, ou talvez todos já tivessem morrido, mas eles deveriam continuar o quê? Ensinando os feitos de Deus. Você ensina ao teu filho o que Jesus Cristo fez por nós, o que Deus fez em teu favor, em meu favor. A história bíblica, irmãos. Mas vai perguntar sobre os filmes, né? Os filmes, desenhos, tudo mais. Os jogos, né? Aqueles jogos que brinca lá no celular de matar uns aos outros. Isso ele conhece muito bem, mas não tira um tempo para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Não conhece nada da Bíblia. Ensina. A Bíblia está dizendo isto, ensina. E o que está acontecendo? Filhos de crente com comportamentos piores até do que filhos de quem não são crentes. O pai vai falar para o filho dá 2 puladas assim, né? Pula, grita, e bate os pés, e o pai fica só olhando. Oxe, eu me lembro se eu fizesse isso perante minha mãe. Meu amigo, ela tinha um sola.
Era um sola. Sola. Ela ia solar. Era a música do sol, sabe? Sol maior. Não tinha sol menor não, é porque o sol era grande. Era sol maior. Era só mesmo um som, sabe que ia sair? Você de repente ia se ajeitar para respeitá-la. E ela, mais uma das coisas, irmãos, nossa mãe, nosso pai, sempre nos ensinou a palavra de Deus. Sempre nos ensinou os feitos de Deus. Ensina teu filho, passa para os teus filhos, porque amanhã tu não existirás mais. Amanhã eu não vou mais existir. Mas os meus filhos vão continuar, eles aprenderam, eu ensinei. E eles é que vão continuar. Nós vamos ensinar os nossos filhos para que eles continuem ensinando o quê? A palavra de Deus. Devemos ensinar nossos filhos do que Deus fez por nós e de seus atos maravilhosos, de sua fidelidade para conosco. Então, tudo que nós vimos Deus fazer em nossas vidas, devemos ensinar aos nossos filhos. Tudo que nós vimos Deus fazer, devemos ensinar aos nossos filhos. E o que você está fazendo para passar aos teus filhos os feitos de Deus? Quanto tempo você tira para passar os feitos de Deus para você, para os teus filhos? Você diz daquilo que Deus fez na tua vida, das transformações, de tudo que o Senhor fez. Deus abençoou a tua família, Deus abençoou você. Quanto tempo você tem tirado? E você vai fazer isso para com teus filhos? Você vai contar os feitos de Deus que você viu Ele fazer em sua vida aos teus filhos? Ou não tem nada para contar do que Deus fez na tua vida? Porque tem muitos pais que não tem nada para contar, porque o comportamento dele é totalmente diferente. E os irmãos já ouviram aquela historiazinha, né? Isso daqui todo mundo sabe decorado. É do filho daquela criança, que o pai, que uma vez ele chegou para o pastor e disse: ô pastor, como eu gostaria que todo dia tivesse culto aqui na igreja. Como eu gostaria, tão bom. Eu disse: por que, meu filho? Ele disse: porque o papai aqui na igreja, ele é totalmente diferente lá de casa. O papai é tão agradável aqui, é bom para com a mamãe, é bom para conosco, mas lá em casa ele é totalmente diferente quando ele chega lá. Então o que você vai contar para teus filhos? Aqui você é uma pessoa, lá outro nada mais é do que você é um mentiroso. Então a lei de Deus, irmão, concluindo aqui, a lei de Deus, ela nos faz um povo diferente. A finalidade dela é fazer-nos um povo diferente, para que o mundo conheça esse Deus que faz as pessoas serem diferentes, através do novo nascimento. E através do nosso testemunho, que as pessoas irão se converter e conhecer o poder de Deus maravilhoso em sua vida. Precisamos assim, e precisamos passar o conhecimento de Deus, tudo o que Deus fez para os nossos filhos, para que a mente deles não sejam corrompidas com o que o mundo ensina. E então o mundo conhecerá que Deus, Ele é somente o nosso Deus. Amém. Deus nos abençoe.